Este podcast tem o apoio da ProPlan. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. A hidratação é essencial para a saúde felina, mas muitos gatos ingerem menos água do que o necessário devido à sua biologia. Esta carência pode agravar ou predispor várias doenças, como a doença do trato urinário inferior felino, a mais associada a esta condição, mas também pode conduzir aqui a obstipação, diabetes e obesidade. Na conversa de hoje, exploramos os riscos da desidratação, o papel da hidratação na prevenção e tratamento e as estratégias práticas para melhorar a ingestão de líquidos nos gatos. Para esclarecer sobre todos estes pontos, ninguém melhor que Maria João Diniz da Fonseca, médica veterinária e diretora clínica do Hospital do Gato. Seja muito bem-vinda. Olá, Joana, obrigada. Obrigada a nós. Carolina Bartolomeu, Advocacy Vet Channel Manager da Purina e gestora da marca ProPlan Veterinary Diet. Seja muito bem-vinda também mais uma vez, Carolina. Obrigada, Joana. Vamos então dar início a esta conversa. Vamos começar por destacar a relevância do tema. Por que motivo os gatos, de uma forma geral, tendem a ingerir menos água do que seria desejável para a sua saúde? Então, primeiro que tudo, deixa-me também dizer olá, Carolina, e agradecer a oportunidade de estar aqui a falar de um dos temas que eu mais gosto, que é a hidratação dos gatos. Perfeito. Vamos a isso. E gosto porque há realmente aqui um paradigma muito engraçado na história dos gatos. Pronto, e vamos ter que falar um bocadinho de história para perceber isto. De história e de biologia, realmente, como a Joana estava a dizer. Os gatos que estão em nossa casa são gatos muito, muito parecidos aos gatos, digamos que selvagens. Por isso nós falamos sempre numa semi-domesticação do gato. E são parecidos em termos comportamentais e em termos biológicos. E no que respeita à água, sendo animais que vêm do deserto da África, estão, digamos que, programados para serem poupadores de água. Não têm manifestações tão evidentes como outros animais, não é? E vem-nos logo à cabeça, se calhar, as bossas de um camelo como um mecanismo de adaptação. Não têm nada assim de tão evidente. Mas têm toda uma fisiologia para pouparem água, para não gastarem água. Desde logo a densidade urinária muito alta, não é? Daí que se fala, nós associamos sempre, normalmente, os gatos a um cheiro de urina muito intenso, porque é uma urina muito concentrada. A sua anatomia não está preparada para beber água e, portanto, nós temos em casa um animal que temos que ajudar a hidratar. E porquê? Porque, em paralelo, passamos-lhe a dar uma alimentação desidratada. E é este aqui o paradigma. Temos em casa um animal que está preparado para poupar água, mas em vez de lhe darmos alimentos hidratados, que serão as presas que eles estão habituados a comer, estamos a dar um alimento seco. E, portanto, temos que o complementar com água. Temos que convencer o nosso gato a beber mais água. E isso não é fácil, porque ele não está preparado para isso. E quando eu há pouco estava a dizer em termos anatómicos, é mesmo uma questão. O gato não consegue beber água de uma maneira eficiente, ao contrário do cão. A língua dele, as mandíbulas do gato não estão preparadas para isso. Então há aqui um exercício que eu costumo até fazer com os tutores nas consultas, põe-lhes um vídeo do gato a beber água para eles perceberem que realmente de cada vez que o gato vai com a língua à taça de água, aquilo que ele ingere é só o que fica agarrado por gravidade à língua. E isto implicaria, em termos práticos, que se nós dermos um alimento seco ou exclusivo ao nosso gato, ele precisa de fazer um movimento com a língua mais de 1000 vezes por dia. O que não vai acontecer. Certo. Isto porque muitas vezes os tutores dizem não há problema nenhum, o meu gato bebe muita água. O gato não bebe muita água, o gato está muito tempo em frente à taça de água. Não necessariamente a ingerir a quantidade que deveria, não é? E aquilo que nós vemos no nosso dia-a-dia na clínica são muitas doenças associadas a esta subdesidratação. É claro que o gato, digamos que saudável, não está propriamente desidratado, mas está subhidratado. Nós conseguimos ver isso nas análises de rotina que fazemos, muitas das vezes conseguimos ter ali indicadores subtis desta tal subdesidratação clínica e depois isto tem implicações numa série de patologias, como a Joana estava a dizer, que são muito frequentes.
logo à cabeça as doenças do trato urinário, nomeadamente do trato urinário inferior, onde a cistite idiopática felina desempenha um papel importante, onde toda a doença associada a urólitos também tem um papel importante, doença renal crónica, e depois outras que nós não associamos tanto, mas que também estão muito implicadas nesta subidratação, como a obesidade, a diabetes e a obstipação, que também é algo que é muito, muito relevante conseguirmos avaliar o score fecal dos nossos gatos e a partir daí percebermos esta subidratação. E considera que há uma valorização suficiente deste tema, portanto, da hidratação como parte integrante da prevenção em medicina felina, ou é encarada mais como um complemento do que uma prioridade? Como caracteriza na classe médico-veterinária esta questão? Acho que nos últimos 10 anos... E pelos tutores também, não é? Que preocupações é que têm a esse nível? Sim, nos últimos 10 anos definitivamente mudou-se muito e sabemos muito mais sobre o tema. Quando eu comecei a trabalhar, é certo que já foi há 30 anos, mas não se falava em dar alimentação úmida aos gatos. De todo, pelo contrário, até se achava que era isso que causava obesidade e ainda hoje temos muitos tutores desinformados. Mas realmente nos últimos 10 anos percebeu-se que era muito importante, para além da alimentação seca, fazer uma alimentação também hidratada. Ainda assim, o tema é muito subvalorizado. Desde logo porque explicar isto aos tutores implica tempo e faz com que as consultas precisem de mais 10 minutos só para interiorizarmos o assunto. E depois porque realmente ainda não há interiorizado isto de uma maneira suficientemente para dar a devida importância. E, por exemplo, algo que eu continuo a ver e que me incomoda um pouco é um gato com uma cistite idiopática. Mudamos a alimentação e bem, mas esquecemos-nos de mudar e complementar com alimento úmido. Isso é algo que me causa um certo atrito aqui, porque eu até costumo às vezes nas apresentações pôr um slide de uma receita em que a prescrição é H2O, porque para percebermos que realmente a água faz parte da estratégia terapêutica em muitas doenças, não só na cistite idiopática felina, na obstipação, etc. A água é terapêutica, é simples, nem sempre, mas faz parte da estratégia e seria até algo que eu acho que nós podemos nos socorrer muito dos nossos enfermeiros, fazermos a consulta, fazermos as prescrições que tivermos que fazer, mas depois esta parte aqui assim de explicar as estratégias todas para aumentar a ingestão de água, que realmente não são tão fáceis. Podemos delegar isto nos nossos enfermeiros que com um pouco mais de tempo ensinam os tutores a fazê-lo, porque nós não vamos conseguir tratar uma cistite idiopática felina, por exemplo, se não baixarmos a densidade urinária. Se temos um gato com uma densidade urinária de 1050, se alterarmos a alimentação seca, se calhar conseguimos baixá-la um pouco, mas não vamos baixar, por exemplo, para os 1035, que é aquilo que nós queremos, se não aumentarmos a ingestão de água. E pelo contrário, em algumas patologias, nomeadamente, mais uma vez, na cistite idiopática felina, se eu só tiver que fazer uma coisa, é isto que eu quero fazer, é hidratar mais o gato. E na prática, que recomendações podem ser dadas aos tutores para garantir aqui uma hidratação adequada e prevenir problemas futuros? Temos várias estratégias. A maneira como nós apresentamos a água aos gatos, portanto aqui estamos a falar dos recursos dos gatos, a deixarmos de pôr a água naquelas taças que foram desenhadas para os cães que os gatos odeiam, a afastar a água da comida. Portanto, uma série de estratégias que têm a ver com o manejo cat-friendly das nossas casas, a utilização de fontes, dar água de maneira diferente aos gatos, o sítio onde as pomos, o tipo de água. Pronto, aí realmente a individualidade dos gatos é muito importante ter em conta. Cada gato é um gato em termos das suas preferências pela água. O tipo de água a que nível? Isto pode parecer um bocadinho freak, mas o mundo dos gatos é mesmo assim. Há gatos que gostam de determinada marca de água. Okay. Pronto, tem a ver com o pH, tem a ver com a composição de eletrólitos, e há tutores que se conseguem perceber isso. Há gatos que não gostam de água da torneira, só gostam de água da garrafa. Varia. É preciso ajustar, não é? É preciso ajustar até a temperatura da água. Há gatos que gostam de beber água a seguir a tomarmos banho porque a água está meio morna e gostam de água. Há gatos que gostam de água fresca.
De uma maneira geral, os gatos preferem muito a água em movimento. Isto também tem a ver com uma questão de sobrevivência. Águas paradas tendem a ser águas mais residuais, eventualmente contaminadas. Portanto, lá está aqui a biologia e a história do gato está muito associada Sim, é muito a este comportamento. Portanto, aumentarmos a ingestão de água. Depois, obrigatoriamente, fazermos alimentação úmida. Pelo menos metade seca, metade úmida. Eu aqui sou mesmo muito professora disto. E se quiserem dar alimentação exclusivamente úmida, podem, não há mal nenhum nisso. Portanto, a alimentação úmida definitivamente não é um mimo para os nossos gatos, faz parte da sua alimentação diária. E depois, por fim, estes suplementos que também nos trazem um bocadinho aqui hoje, que são estratégias mesmo médicas para nós conseguirmos aumentar esta ingestão de água, que são estes suplementos hídricos com palatabilidades muito boas e que são mais uma maneira de nós aumentarmos esta ingestão de água. Pegando naquilo que referiu e entrando aqui já no tema da suplementação, houve algum caso clínico em particular em que o impacto da melhoria da hidratação com a ajuda de um suplemento tenha sido assim mais notório? Gostaria de partilhar alguma situação ou várias? Na realidade, no hospital todos os dias temos casos em que soluções muito simples fazem muita diferença. Mas posso-me lembrar assim à partida de um gato com uma má formação genética da genitália, que era a boneca, que na realidade era o boneco, porque tinha testículos ectópicos, tinha uma má formação. E foi referenciado para uma cirurgia de cólon por ter um megacólon, um megacólon já num grau considerável. E eram os tutores que adoravam o gato e que faziam tudo pelo gato e já estavam com uma série de medicação mesmo muito intensa, o que só por si também é um stress grande para o gato. Vinha referenciado para cirurgia, não é uma cirurgia que se faça de ânimo leve, sem antes de tentarmos outras estratégias e, na realidade, com um maneio de alimentação e, sobretudo, de hidratação, nunca chegou a ser preciso cirurgia. E como este caso temos muito. Este é curioso pela particularidade de ser um caso raro de uma má formação genética da genitália, associada ali a um esfíncter anal que também não funcionava a 100%. E realmente a hidratação, passar este gato, neste caso exclusivamente para uma alimentação úmida, com mais hidratação, foi suficiente para termos uma qualidade de vida completamente diferente. Isto em muitos outros casos, nomeadamente as cistites idiopáticas felinas, que sem termos um foco na densidade urinária e na hidratação, vamos ter uma recorrência muito, muito maior, mesmo fazendo todas as estratégias ambientais. Se não nos preocuparmos com a densidade urinária, vamos ter muita recorrência. E que mensagem gostaria de deixar aos seus colegas veterinários sobre a importância de uma abordagem mais proativa relativamente à hidratação? Realmente o sucesso terapêutico vai ser muito superior se tivermos em conta estas particularidades da dificuldade que o gato tem em garantir a sua hidratação, com este paradigma de pormos um animal que é poupador de água a comer um alimento desidratado. Não é uma boa combinação e, portanto, temos que mudar aqui assim, e estamos a mudar, e nos últimos anos acho que isso é notório, mas temos que insistir mais ainda, porque ainda continuamos a ouvir. Posso dizer que ainda esta semana ouvi, ainda por cima era uma amiga minha que foi à consulta com o gato dizer que não sabia que todos os dias os gatos deviam comer alimentação úmida. Portanto, ainda há trabalho a fazer e nós, médicos veterinários e enfermeiros veterinários, temos aqui um papel muito grande como formadores e informadores. Carolina, já aqui falámos de algumas estratégias, mas gostaria de saber se quer acrescentar mais alguma àquilo que já foi dito, no fundo também mantendo aqui o raciocínio desta melhoria da condição e contribuir também para melhores níveis de hidratação nos gatos. Relativamente às estratégias, eu penso que já foram todas basicamente faladas. Aquilo que eu gostaria de reforçar, acima de tudo, é que acho que como médicos veterinários, e falando para médicos veterinários, temos que realmente ter muito foco a nível da evidência científica, acima de tudo. Eu destacaria, acima de tudo, então, soluções que estudos clínicos demonstraram de forma clara e inequívoca realmente o benefício que determinadas estratégias podem ter aqui numa melhoria da hidratação, na diluição da urina. E aqui, realmente, a ProPlan tem focado boa parte da sua investigação especificamente nesta área, não só
porque é altamente relevante para a espécie felina, mas realmente olhando para as ofertas que existem disponíveis, para além da alimentação úmida, que é crucial, e realmente aqui é fundamental também desmistificar o conceito de que a alimentação úmida pode não ser benéfica para os gatos. Ou é vista como um extra, não é? Quase como um bombom. Sim, como um mimo que se dá pontualmente e certo. que não tem que ser parte da alimentação diária, porque isso até pode trazer algum tipo de problema para uma alimentação correta e equilibrada. Felizmente, desde há muitos anos, a ProPlan e a Purina, de maneira geral, no seu portfólio, disponibiliza alimentos que são completos, que são equilibrados e que devem ser conjugados com a alimentação seca diariamente. E nós sabemos que, ajustando, obviamente, a dose diária de alimento seco com a dose de alimento úmido, nós não estamos a contribuir para a obesidade, desde que haja realmente este ajuste. Mas, portanto, é absolutamente fundamental não esquecer e continuar nesta educação contínua dos tutores que, infelizmente, ainda têm muito esta ideia enraizada de que a alimentação úmida não deve ser dada diariamente. Mas, como eu estava a dizer, a ProPlan tem focado boa parte da sua investigação então nesta área, um bocadinho para além daquilo que é já a oferta de alimentos úmidos, olhando também para que soluções complementares, neste caso suplementos, alimentos complementares, que podem trazer aqui um benefício acrescido ao alimento úmido. E falando aqui especificamente no suplemento para gatos, HidraCare, que trata-se, portanto, de um alimento complementar que vai muito para além de ser uma água com sabor, que já existe no mercado desde 2021 com o sabor a frango, mas que agora apresenta uma nova solução com o sabor a salmão. Portanto, trata-se muito mais do que uma água a saber a salmão ou a frango. Tem na sua composição aquilo que nós chamamos de osmólitos orgânicos, que são moléculas que a nível intestinal vão promover uma absorção mais eficaz, mais eficiente da água, portanto, quando os gatos ingerem este suplemento. E também, depois a nível sistémico, também vão contribuir para uma melhor hidratação a nível celular. Acima de tudo, como eu dizia, os estudos clínicos que foram realizados, e foram realizados 4 estudos clínicos principais com o HidraCare, alguns deles já publicados em revistas da especialidade ou apresentados em fóruns da ACVIM, por exemplo, e aquilo que demonstram é que os gatos, quando, para além do alimento seco, para além da água, também têm acesso a HidraCare, numa taça extra, à parte, aquilo que apresentam é que têm uma maior ingestão de líquidos diária, que pode ir até 50% mais do total de líquidos ingeridos diariamente, que se refletiu também em todos estes estudos que foram realizados em melhores indicadores de hidratação e depois também numa urina mais diluída, com menor osmolaridade, menos 37%, e também menor densidade específica da urina, em menos 38%. Portanto, aqui realmente um contributo muito importante que pode ser dado a estes animais, quer porque tem alguma condição clínica que possa beneficiar de uma maior ingestão de água. Ou para prevenir mesmo, não é? Ou para prevenir. Portanto, aqui também focamos muito a nossa comunicação em que acaba por beneficiar mesmo animais saudáveis, que, tal como a doutora Maria João mencionou, estão muitas vezes num estado de subhidratação, apesar de não estarem desidratados, podem realmente melhorar os seus índices de hidratação e desta forma também contribuirmos para um estado de saúde geral mais robusto e, portanto, menos predispostos para desenvolver problemas do trato urinário inferior felino e também outras condições clínicas que se calhar podem ser também um bocadinho também prevenidas, como é o caso da obstipação. E aqui também existem algumas dúvidas em volta, por exemplo, de gatos que sofrem de excesso de peso, de obesidade. É muito importante também não esquecer que uma maior ingestão de água promove saciedade e deve sempre se fazer parte também dos programas de perda de peso, incluir o alimento úmido, obviamente ajustado, calculando qual é a ingestão total calórica diária daquele animal, mas realmente introduzir alimentos hidratados com maior volume, que vão promover maior saciedade, vão contribuir também de uma forma muito positiva para uma correta perda de peso, não esquecendo também muitas vezes o fator emocional, que por vezes também esquecemos por parte dos tutores. Disponibilizar alimentos
completos ou complementares, como é o caso do HidraCare, que são altamente palatáveis, satisfaz também emocionalmente aquele tutor que adora ver o seu gato a comer com satisfação, com alegria e, portanto, muitas vezes até é o motivo pelo qual nós acabamos com gatos com peso a mais em casa, porque realmente aquele momento de satisfação que o tutor tem quando chega à casa e quando dá um alimento que sabe que o seu gato vai adorar, é muito importante para ele também. Portanto, também ter a oferta destas soluções práticas e que têm um baixo conteúdo em calorias é muito importante também para o tutor. Muito bem, Carolina. E agora tenho curiosidade também de saber aqui, junto da Maria João, qual tem sido a sua experiência com este tipo de suplementação, com este tipo de estratégias? É mais uma ferramenta útil que nós temos para hidratar os gatos e, como a Carolina estava a dizer, com uma palatabilidade muito, muito elevada. Nós começamos sempre por experimentar os nossos gatos, não é? E os gatos têm uma reação muito gira na primeira vez que nós pomos isto, ficam assim meio enlouquecidos a querer lamber tudo. Portanto, é aquele produto que os tutores gostam muito. Não dá trabalho ao tutor. Exatamente. É só, pronto, isso também o único trabalho é disponibilizar mais uma tacinha, mais um pratinho onde põem o produto e, portanto, essa parte aí está garantida a satisfação, porque a palatabilidade é realmente muito, muito elevada e, do ponto de vista médico, também nos descansa um bocadinho, porque é uma coisa objetiva, não é? Nós dizemos, olha, ponha lá mais uma fonte, mas depois não conseguimos quantificar. E aqui temos uma maneira objetiva de quantificar a ingestão e também nos descansa mais a nós e aos tutores, que também têm a percepção objetiva da quantidade de líquido que é ingerida. Portanto, em termos de aceitação, está garantido. Os gatos respondem bem. Não, nunca a 100%, não é? Senão não eram gatos e não nos davam o trabalho que dão. Claro. Mas com uma percentagem muito significativa. É como nós andamos sempre com a garrafinha de água atrás, não é? Cada vez temos mais este mindset de... Mas é interessante, vocês estavam a falar, eu estava a pensar, isto aplica-se em qualquer espécie. É mesmo isso. Na perspectiva da saúde humana, cada vez fala-se mais na importância de beber água. Portanto, a medicina veterinária vai acompanhando também esse caminho, não é? Não esquecendo o paradigma de ser uma espécie que dificilmente tem sede. Exato, é isso. Muito obrigada às duas. Muito obrigada pelo ponto de situação desta área da medicina veterinária. Terminamos assim este podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. Até lá, acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista Em Papel. Muito obrigada. Este podcast tem o apoio da ProPlan.